Olá a todos, eu me chamo Eduarda Albertina Melo do Nascimento, estou no quinto semestre de Pedagogia, estudo na Universidade São Judas Tadeu, no campus Moca. E dando início ao nosso plano de aula, eu vou compartilhar com vocês a nossa aula 1. Aqui tem uma breve apresentação. Bom, a nossa aula será para alunos do terceiro ano do ensino fundamental, no segundo bimestre do ano. Então, o tema da nossa aula será a área de conhecimento é ciência da natureza e o tema da nossa aula será animais e seus ambientes. Nós vamos estudar com as crianças os animais e os ambientes onde eles habitam, seus habitats naturais. Como podemos ver aqui na imagem, o urso pescando, pegando o seu alimento, que é o peixe, por outro lado, no seu habitat natural, que é a água. Em uma outra imagem é possível ver o arara azul e um galho. Podemos ver um leão, possivelmente na floresta, e animais domésticos, como gato e cachorro, em um quintal ou em algum parque, algum lugar para brincar. Então, a gente vai estudar isso com as crianças, com os educandos, né? Os animais e os seus habitats onde vivem. Essa será a nossa aula 1. Bom, o objetivo da nossa aula é fazer com que as crianças conheçam melhor os tipos de animais e seus habitats naturais, como eu mencionei anteriormente, né? O leão na selva, os peixes dentro da água e assim sequencialmente. Os educandos devem ser capazes, ao fim da aula, de identificar as características sobre o modo de vida dos animais. Por exemplo, do que eles se alimentam, como eles se reproduzem, como se deslocam, e assim sequencialmente. Então, durante a nossa aula, será sim discutido sobre o modo de vida desses animais, não só onde vivem, não só onde habitam, né? E as crianças também questionaram bastante o modo de vida desses animais, e isso também será respondido durante a aula. Bom, a turma será dividida em grupos de 4 a 5 crianças para a nossa atividade. A nossa atividade funcionará da seguinte maneira: será apresentada uma caixa com diversas imagens de animais de espécies variadas. As crianças deverão, um grupo por sua vez, retirar uma imagem da caixa. Cada grupo vai ter um tempo limite para decifrar qual é o animal e onde ele vive. Por exemplo, o grupo 1 pode ir até a caixa e retirar um leão. Então, eles terão um tempo limite para decifrar onde que esse leão vive. Ele vive na selva, ele vive no parque, ele vive no mar, ele vive no rio. E o grupo que conseguir reunir mais números de animais e seus habitats em um curto período de tempo será o grupo campeão do nosso jogo. Olá a todos! Na nossa segunda aula, nós vamos falar sobre os animais que vivem nas águas. Vamos falar sobre os animais aquáticos. A nossa área do conhecimento continua sendo ciências da natureza e hoje a gente vai conhecer os animais que vivem no rio e no mar. E o objetivo da nossa aula para as nossas crianças será fazer com que elas conheçam melhor os tipos de animais e seus habitats naturais. Por isso, vamos conhecer os animais que vivem os aquáticos, né? Tanto que vivem tanto nas águas do rio quanto nas águas do mar. Os educandos devem ser capazes, ao final dessa aula, de comparar alguns animais e organizar em grupos com base em características. Então, além de conversar sobre os animais, nós vamos ter uma atividade com isso e as crianças deverão ser capazes de classificar grupos de animais, de reconhecer realmente os animais que tanto vivem no rio quanto no mar ou em ambos. Existem espécies de animais que vivem em ambos. Bom, aqui temos algumas imagens, né, de rio e mar, água doce e água salgada, e algumas espécies de peixes realmente vivem mesmo na água doce, algumas também vivem na água salgada, e o intuito dessa aula é fazer com que as crianças acabem reconhecendo e aprendendo mais sobre isso. Bom, aqui nós temos algumas imagens de animais, como o peixe, tubarão, a tartaruga, a raia, o polvo e o jacaré. Alguns deles moram somente na água do mar,
outros moram somente na água do rio e outros vivem em ambos habitats naturais e até mesmo visitam a superfície, como é o caso do jacaré e da tartaruga. A turma será dividida em grupos de 4 a 5 crianças para efetivamente fazer a nossa atividade. Bom, primeiro a gente vai ver um vídeo sobre os animais aquáticos. Vamos conhecê-los de uma maneira mais generalizada e entender melhor sobre eles. Em seguida, a gente vai fazer um jogo. Serão apresentadas duas imagens impressas, uma imagem do mar e uma imagem do rio. Portanto, cada grupo vai receber duas imagens impressas, uma imagem do mar e uma imagem do rio. Os educandos também receberão imagens de diferentes tipos de animais. Então, além das imagens do mar e do rio, as crianças também vão receber diferentes imagens de animais aquáticos. E cada grupo deverá classificar onde vive esse animal. Então, depois que a gente assistir o vídeo sobre os animais aquáticos, a gente vai fazer um jogo onde eles deverão classificar nas imagens os animais que vivem no rio. Os cards com as imagens de animais que vivem no rio vão ficar do lado da figura do rio, que estará impressa com os grupos, e os cards, as figuras dos animais que vivem no mar, ficará ao lado da imagem impressa do mar. E os que vivem em ambos, os alunos terão que explicar que esse animal vive tanto no rio quanto no mar, que sua espécie tanto pode se adaptar à água doce quanto à água salgada, como é o caso de alguns peixes. A nota da nossa atividade será dada pela interação e participação de cada integrante do grupo na atividade. Então, mesmo estando em grupo, eles serão avaliados individualmente, de acordo com a sua participação na atividade. Olá a todos, e a nossa terceira aula continua sendo com a área de aprendizado Ciências da Natureza, e nós vamos conhecer hoje aves que voam e aves que não voam. Vou mostrar para vocês. Muito bem. Como eu disse, continuamos com a área de aprendizagem Ciências da Natureza e o nosso tema será aves que voam e aves que não voam, dando sequência ao tema de conhecer os animais, né? O objetivo dessa aula é fazer com que as crianças conheçam melhor os tipos de animais e seus habitats naturais, conhecer onde os animais vivem. Os educandos também devem ser capazes de comparar alguns animais e organizar grupos através da identificação de suas características. Então, as crianças serão capazes de fazer isso, classificar grupos de animais, sempre identificando eles pelas características mais comuns que eles puderem observar na natureza. E o objetivo da nossa aula, como eu mencionei, é que realmente as crianças conheçam melhor esses animais, o lugar onde eles vivem e as suas principais características, o que se alimentam, como se reproduzem. Tudo isso será abordado em roda de conversa durante a aula. Bom, com o tema aves que voam e aves que não voam, nós vamos para o habitat natural, que é o céu e a terra, porque as aves elas acabam voando, migrando para outros lugares através dos céus, mas dormem, muitas vivem, caçam no ambiente terrestre, né? As aves, quando sentem alguma catástrofe, quando sentem que aquele ambiente já não serve mais para elas, ou o tipo de alimento ali não é mais, não tem mais muito alimento para ela naquele lugar, ela acaba batendo asas com o seu grupo e indo para outro local onde ela possa encontrar mais alimento, mais água, etc. Mas um ambiente mais furtivo, um ambiente mais benéfico, onde ela possa se reproduzir com o seu grupo. Aves que voam e aves que não voam. Temos aqui alguns exemplos de aves de pequeno, grande e médio porte que voam, né? Como é o caso do beija-flor, que é um pássaro de pequeno porte que acaba colhendo o pólen da flor, né? Temos também aqui o tucano, que é uma ave de médio a grande porte, que tem um bico extremamente longo e é bem diferente do beija-flor. Então, as crianças terão esse olhar de pequeno, grande porte, tamanho do bico,
cor das asas, cor das penas. Temos aqui, a dona arara. Também é um animal de médio porte, que tem penas com cores diferentes e um bico também diferente aqui do beija-flor, diferente do tucano. Temos aqui o gavião, que é uma ave de... Na verdade, o gavião não, essa aqui é a águia, que é uma ave de grande porte, que caça, que é uma ave caçadora, e é uma ave que tem penas também diferentes e um bico diferente devido ao hábito de caçar. Então, você vê que as crianças vão notar isso, né? O formato dos bicos também são bem diferentes de acordo com o jeito que cada ave se alimenta. Então, cada um se adequa ao seu alimento. Falando em aves que voam, vamos ver as aves que não voam. Nós temos aqui alguns exemplos de aves que não voam, que têm penas e asas, mas são aves que vivem e habitam o ambiente terrestre, como é o caso do pinguim. O pinguim vive em lugares muito frios, é uma ave, tem bico, caça, mas não voa. E pelo contrário, nada, habita também um ambiente aquático, diferente de outras aves. Ele nada muito bem para caçar peixes, alimentos para o seu grupo, onde vive com todos, para que possa assim se reproduzir e se manter no seu habitat. Então, esse é o pinguim, ele tem asas, mas não voa. Um outro animal que tem asas, mas também não voa, é o avestruz. O avestruz é uma ave de grande porte, é uma ave extremamente grande, tem um pescoço extremamente longo, pernas extremamente longas, asas curtas, mas não voa. Então, o avestruz é uma ave que habita a terra, mas não voa. Uma ave muito comum é o galo. Ele é um animal que habita muitos quintais de casas de família e é uma ave que também não voa. É uma ave de pequeno porte, tem muitas penas, tem asas grandes, mas não voa, não consegue voar. A galinha também é uma ave de pequeno porte que não voa. Ela põe seus ovos, habita o ambiente terrestre, come da natureza, né? Milho, diferentes tipos de vegetação, mas não voa. Bom, a nossa atividade será individual, dessa vez não será feita em grupo, será de maneira individualizada. A turma se tornará um único grupo em forma de roda, mas eles serão avaliados individualmente, né? Serão distribuídos pequenos cards, são pequenos cartões com imagens de aves. E juntos, os alunos vão descobrir sobre o jogo se a ave voa, se a ave que voa está no card ou não. Então, eles receberão cards e nesses cards, eles juntos, no grande grupo que formaremos, terão que descobrir se aquela ave da imagem voa ou não voa. Eles vão dizer, na verdade, o que eles acham, né? Se pela experiência prévia deles com os animais, eles acham que aquela ave voa ou não. Sequencialmente, o professor vai lhes dar a resposta através de slides onde conterão esse conteúdo. Então, nos slides estará a resposta, se aquela ave daquela criança voa, onde vive, do que se alimenta, como se vive em bando, se vive solitariamente, e assim por diante. A nota será distribuída de acordo com a participação do aluno durante a aula. Então, essa foi a nossa sequência de aula falando sobre os animais e os seus habitats, onde vivem. Conversamos sobre os animais de uma maneira geral na primeira aula, depois conversamos sobre os animais aquáticos na segunda aula e conversamos sobre as aves na nossa terceira aula. Espero que todos tenham gostado muito. Até mais!